Aconteceu, virou manchete. Eu, Érica, agradeço você inscrever-se no meu canal, agradeço você dar o seu joinha, agradeço você participar. O canal é meu, é seu. Gostaria de ouvir suas opiniões, gostaria de ler comentários, gostaria que você participasse, desse dicas, desse indicações de matérias na qual você gostaria que eu contasse. Gostaria da sua interação com o nosso canal. Estou feliz porque estou chegando aos quase 1.000 inscritos. É o nosso canal de entretenimento, curiosidades, de histórias. É algo para nos distrairmos e também para ficarmos informados. Então vamos lá. Hoje eu vou falar de uma pessoa mega especial. Eu particularmente sou muito fã. Falaremos de Ayrton Senna da Silva, ou simplesmente Senna. Foi um piloto de Fórmula 1 das décadas de 80 e 90 e maior ídolo brasileiro do automobilismo. Nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960 e infelizmente faleceu de maneira trágica em 1º de maio de 1994 após colidir com uma mureta de proteção no Grande Prêmio de San Marino em Imola, Itália. Seu velório foi um dos mais marcantes da história do Brasil. Durou cerca de 22 horas e foi acompanhado por aproximadamente 240 mil pessoas. Família. Ayrton é filho de Milton Teodoro Guirado da Silva, infelizmente já falecido. Foi um empresário de uma indústria de acessórios automotivos e filho de Neide Senna, conhecida como Dona Zazá. Além de Ayrton, o casal teve uma outra filha, que o nome é Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna. Viviane também é mãe de Bruno Senna, que foi piloto da Fórmula 1 entre 2010 e 2012. Em 1981, aos 20 anos, Senna se casou com Lilian Vasconcelos, casamento que durou 1 ano. Depois, namorou algumas famosas como a apresentadora Xuxa Meneghel e a modelo e atriz americana Carol Out. Quando morreu, Senna tinha um relacionamento muito sério com a então modelo maravilhosa, simpática Adriane Galisteu. Ayrton Senna não teve filhos. Início no kart. A carreira de Senna no automobilismo começou como a da maioria dos pilotos no kart. Aos 4 anos, Ayrton ganhou o seu primeiro kart, construído pelo seu pai. O motor foi tirado de um cortador de grama, mas chegava aos 60 km por hora. O kart foi montado pelo pai e este foi o seu principal brinquedo na infância. A partir dos 7 anos de idade, Ayrton passou a dirigir um kart profissional, mas sem participar de competições. A primeira volta de Senna em um circuito de kart foi aos 11 anos na chuva. 1 ano depois, desmontou seu próprio kart para descobrir a função de cada peça e entender como poderia ser mais rápido. Em 1973, aos 13 anos, Ayrton Senna participou da primeira corrida de kart em um circuito improvisado na cidade de Campinas, São Paulo. Apesar de ser mais novo que os demais pilotos, liderou boa parte da corrida e chamou a atenção de quem assistia. Para muitos, Senna reinventou a arte de pilotar karts. O primeiro título não demorou muito para vir.
Em 1974, Senna conquistou o Campeonato Paulista de Kart. Conquista que se repetiu em 1976. No kart também foi tricampeão brasileiro em 1978, 1979 e 1980. E campeão sul-americano em 1977 e 1980. No final da década de 70, Senna participou também de competições de kart na Europa e na Ásia, durante as tentativas de ser campeão mundial de kart. Ele correu o campeonato mundial entre 1978 e 1982, mas não conseguiu o título. Na época, conheceu quem ele disse ser o seu maior rival, o inglês Terry Fullerton. Em entrevista, Senna disse que a disputa com Fullerton era a melhor lembrança de toda a carreira, incluindo o período na Fórmula 1. Senna disse: Fullerton era para mim um piloto completo. Tenho boas lembranças disso. Era competição pura. Automobilismo puro, sem política nem dinheiro envolvido, disse Senna. Europa e Fórmula Ford. No início da década de 80, Senna teve que tomar uma decisão importante em sua carreira. Ele estudava administração, que era para dirigir os negócios da família com o pai, mas não estava feliz com esse futuro. Senna queria continuar no automobilismo, mudar-se para a Inglaterra e competir nos grandes campeonatos. Seus pais compreenderam e decidiram realizar o sonho do filho e teve total apoio dos mesmos. Estudiosos da carreira de Senna dizem que a ida para a Inglaterra foi uma decisão crucial para a evolução do piloto. Senna passou 1 ano testando carros de Fórmula no circuito de Snitterton, em Norwich. Ao mesmo tempo, continuava competindo no kart. Naquela época, nem todo piloto de kart almejava migrar para os carros de Fórmula, mas Senna deixou claro que era o seu desejo. O talento demonstrado por Senna foi visto por patrocinadores e o piloto brasileiro entrou na Fórmula Ford em 1981, competindo pela equipe Van Diemen Racing. Ayrton foi campeão em seu primeiro ano, vencendo a maioria das corridas. Seu desempenho foi tão surpreendente que Ralf Firman, chefe da equipe Van Diemen, afirmou que Senna seria um dia campeão mundial de Fórmula 1. Apesar do sucesso na Fórmula Ford 1600, Senna teve que voltar para o Brasil porque não conseguiu patrocínio para correr no ano seguinte. Ele trabalhava na empresa do pai quando recebeu uma ligação da Inglaterra. Era Ralf Firman convidando o piloto brasileiro para correr em outra categoria, a Fórmula Ford 2000. Em termos financeiros, a oferta não era boa, mas Senna precisava voltar a competir. O carro de Fórmula 2000 era mais agressivo que o de Fórmula 1600, principalmente por ter aerofólio. Mesmo assim, Senna se adaptou rápido ao novo carro, venceu 13 das 15 corridas e foi novamente campeão. Fórmula 3. Campeão na Fórmula 1600 e Fórmula 2000, o próximo passo de Senna era competir na Fórmula 3 britânica, considerada, na época, a porta de entrada da Fórmula 1. O convite para testar um carro de Fórmula 3 não demorou a chegar e veio de uma pessoa importante no automobilismo, o irlandês Ed Jordan, que futuramente teria também uma equipe na Fórmula 1. No teste, Senna foi mais rápido que o piloto titular da equipe na época. A primeira corrida de Senna na Fórmula 3 foi ainda em 1982, quando corria de Fórmula 2000. Ayrton foi convidado pela equipe West Surrey Racing em
Truxton. A corrida seria televisionada e Senna via nela uma ótima oportunidade de aparecer para patrocinadores. Senna fez a pole position, venceu e fez a volta mais rápida. Logo depois da corrida, assinou seu contrato para a próxima temporada. O campeonato de Fórmula 3 de 1983 foi disputado entre Senna e Martin Brundle, piloto inglês que mais tarde também chegaria à Fórmula 1. Curiosamente, Brundle pilotava para Ed Jordan. Ayrton novamente venceu a maioria das corridas e foi campeão. Ed Jordan disse algo muito interessante. Ele diz: Senna tinha esse jeito de fazer as duas primeiras voltas a uma velocidade estonteante e assim desarmar os oponentes. Os outros pilotos não conseguiam de fato lidar com isso e ficavam abaladíssimos. Ficavam nervosos, ficavam mexidos. Senna tinha esse poder. Os feitos de Ayrton guiando monopostos chamou a atenção das equipes de Fórmula 1 em 1983. Antes de ser campeão de Fórmula 3, ele foi convidado para testar o carro da equipe Williams, uma das maiores da categoria. Senna bateu o recorde do carro na pista de Donington Park e deixou todos perplexos. Palavras de Frank Williams, chefe da equipe na época. Por triste coincidência, Senna morreria guiando uma Williams 11 anos depois. Ainda em 1983, Senna também deu 2 voltas no carro da McLaren, a convite do chefe da equipe, Ron Dennis. Anos depois, Senna e Ron Dennis formariam uma das parcerias de maior sucesso na Fórmula 1. Fórmula 1. Apesar dos bons resultados nos testes pela Williams e McLaren, era arriscado para as grandes equipes contratarem um jovem como piloto titular. Senna conversou com a Lotus, equipe mediana da época, mas a única proposta oficial veio da pequena equipe Toleman. Era melhor assinar com a Toleman do que me aposentar no automobilismo, afirmou Senna. Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 em 25 de março de 1984 no Grande Prêmio do Brasil, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Senna queria fazer uma grande corrida no seu país, mas abandonou na 8ª volta por uma falha no motor. No entanto, na segunda corrida na África do Sul, chegou em 6º e marcou seu primeiro ponto na Fórmula 1. Era o primeiro de 614 que viriam. Na sua primeira temporada, na categoria máxima do automobilismo, Senna terminou o campeonato na 9ª posição, com 13 pontos. Seu melhor resultado foi um 2º lugar no Grande Prêmio de Mônaco. Jornalistas que acompanhavam a Fórmula 1 na época dizem que Senna só não venceu porque a corrida foi interrompida pela forte chuva. Naquela corrida, Senna demonstrou toda a sua habilidade na chuva e em dirigir em alta velocidade nas ruas estreitas de Mônaco. Anos mais tarde, Senna seria considerado o rei de Mônaco, com 6 vitórias em 10 corridas disputadas. Equipe Lotus. No seu 2º ano na Fórmula 1, Senna deixou a Toleman
e assinou contrato com a Lotus, onde correu por 3 anos. A nova equipe lhe permitiu brigar pelas primeiras posições e até por vitórias. A primeira vitória de Senna na Fórmula 1 veio no dia 21 de abril de 1985, no Grande Prêmio de Portugal. Chovia bastante e Senna mostrou novamente toda a sua habilidade na pista molhada. A corrida foi interrompida quando havia apenas 9 carros na pista, sendo Ayrton o primeiro. Pela Lotus, Senna conseguiu 6 vitórias. Portugal e Bélgica em 1985, Espanha e Estados Unidos em 1986 e Mônaco e Estados Unidos em 1987. No campeonato, ele foi 4º colocado nos seus 2 primeiros anos e 3º no último. Em 1987, um outro brasileiro foi campeão, Nelson Piquet. McLaren e tricampeonato. Senna conseguiu bons resultados na Lotus, mas ele precisava ir para uma equipe maior para ser campeão de Fórmula 1. Na época, os melhores carros eram McLaren e Williams, com a Ferrari um pouco atrás. As portas da McLaren se abriram para Senna e ele não pensou 2 vezes. McLaren e Lotus usavam o mesmo motor, Honda, o que facilitou a negociação. Durante os anos pilotando para Toleman e Lotus, Senna não teve dificuldade para vencer seus companheiros de equipe. O brasileiro sempre foi o principal piloto da equipe. Fato este que mudaria na McLaren. A nova equipe de Senna contava com um piloto bicampeão mundial de Fórmula 1, o francês Alain Prost. A McLaren foi imbatível na temporada de 1988 da Fórmula 1, vencendo todas as corridas. Senna e Prost se revezavam nas vitórias, criando um clima de guerra dentro da equipe. A decisão do campeonato veio na penúltima corrida no Japão. Senna foi informado que Prost era praticamente o dono da equipe McLaren, dizendo: "Estou indo lá para derrotá-lo imediatamente." Senna precisava de uma vitória para ser campeão no Japão. Ele fez o melhor tempo no treino classificatório, largou na primeira posição, mas teve um problema na largada e foi ultrapassado por vários carros. Senna caiu para a 14ª posição, mas ainda na primeira volta ultrapassou 6 carros. Enquanto isso, Prost liderava a corrida. O brasileiro, então, fez uma corrida de recuperação e alcançou Prost na 28ª volta. Senna conseguiu a ultrapassagem, venceu a corrida e conseguiu seu primeiro título na Fórmula 1. A rivalidade entre Senna e Prost continuou em 1989. E novamente, o campeonato foi decidido no Japão. Prost liderava o campeonato e também a corrida, quando Senna tentou uma ultrapassagem arriscada no francês e os dois acabaram fora da pista. Prost abandonou a corrida, mas Senna continuou e venceu. No entanto, os diretores entenderam que Senna cortou o caminho para voltar à pista e desclassificou o brasileiro. Decisão considerada uma das mais polêmicas da história da categoria. Com a desclassificação de Senna, Prost foi o campeão. No final de 1989, a relação entre Senna e Prost ficou insustentável dentro da McLaren. Prost sentiu que Ron Dennis, chefe da equipe, tinha uma preferência por Ayrton e por isso decidiu mudar para a Ferrari.
No lugar do francês, foi contratado o austríaco Gerhard Berger, que viria a ser o melhor amigo de Senna na Fórmula 1. Pela terceira vez, Senna e Prost disputaram o título da Fórmula 1. Em 1990, o cenário se inverteu e foi Senna que chegou ao Japão à frente no campeonato. Um duplo abandono daria o segundo título para o brasileiro e foi exatamente isso que aconteceu. Senna forçou uma ultrapassagem em Prost e os dois saíram da pista, abandonando a corrida. O acidente é considerado uma revanche de 1989. No ano seguinte, em 1991, a Ferrari de Alain Prost não teve rendimento para acompanhar a McLaren. Senna teve caminho livre para vencer as 4 primeiras corridas, inclusive no Brasil. A primeira vitória de Senna em Interlagos veio de forma épica. O brasileiro teve problemas no câmbio, perdeu marchas e fez um esforço físico enorme para dirigir o carro. Além disso, começou a chover, dificultando ainda mais a pilotagem. Mal sabem eles, ou sabem que Senna se destacava na chuva. Senna conseguiu se manter na pista até o final e chegou exausto, sem ter forças até para levantar o troféu no pódio. Com Prost sem condições de disputar o título, quem apareceu como rival de Senna foi o inglês Nigel Mansell, que pilotava pela Williams. Na penúltima corrida, de novo no Japão, uma batida do piloto inglês deu o terceiro título para Senna. Na linha de chegada, Ayrton diminuiu a velocidade de propósito e deixou Berger ganhar a corrida. Herói nacional. As vitórias e ações de Senna o fizeram se tornar um herói nacional. No final da década de 80, o Brasil havia recém saído da ditadura militar e passava por um momento econômico difícil. A renda per capita declinou e o percentual de brasileiros na linha da pobreza havia aumentado. O brasileiro não tinha muito do que se orgulhar, mas Senna fazia questão de afirmar sua nacionalidade e desfilava com a bandeira nacional em suas vitórias. Esses gestos e a exploração da imagem de Senna pela TV contribuíram para a construção de um arquétipo de herói nacional. A rivalidade entre Senna e Prost também contribuiu para a imagem de herói nacional e fez aumentar a audiência da Fórmula 1 no Brasil. Prost era considerado um vilão para os brasileiros, mas hoje o francês é um dos principais colaboradores do Instituto Ayrton Senna, ONG que desenvolve projetos educacionais para crianças. Declínio da McLaren. Na Fórmula 1, é normal as equipes melhorarem ou piorarem de um ano para o outro. As regras, a aerodinâmica, os motores, a mecânica e a parte elétrica mudam constantemente, o que torna difícil para uma equipe manter a hegemonia por muito tempo. Em 1992, a Williams tinha um carro bastante superior e Senna não conseguiu defender seu título. Apesar disso, conseguiu 3 vitórias, em uma delas em Mônaco. Se defendeu de Mansell por várias voltas. Em 1993, depois de ficar um ano longe da Fórmula 1, Alain Prost volta para substituir Nigel Mansell, que havia anunciado a aposentadoria depois de ser campeão. Ele voltaria para correr algumas corridas em 1994 e 1995. Senna até que conseguiu vencer 5 corridas, mas Prost venceu 7 e foi campeão. Uma das vitórias de Senna foi no GP da Europa em Donington, na Inglaterra, quando ele fez a considerada melhor primeira volta da história. Morte de Senna. Senna queria ser campeão novamente e sabia que na McLaren não teria mais chances.
Depois de vencer seu quarto título, Prost anunciou a aposentadoria, o que abriu caminho para Senna na Williams. Apesar de largar na frente nas duas primeiras corridas, Senna teve problemas no carro e abandonou em ambas. O vencedor das duas corridas foi Michael Schumacher, que anos depois viria a ser o piloto com mais títulos na Fórmula 1, com 7 títulos. No final de abril, a Fórmula 1 chegou ao circuito de Imola, em San Marino, para a terceira etapa do campeonato. Este grande prêmio ficaria marcado como o mais trágico da história da categoria. Na Fórmula 1, os treinos livres acontecem na sexta-feira, o classificatório no sábado e a corrida no domingo. Na sexta-feira, o piloto brasileiro Rubens Barrichello, que na época estava começando a carreira, sofreu um grave acidente e teve que ser hospitalizado com uma fratura no nariz e algumas escoriações. No sábado, o austríaco Roland Ratzenberger também sofreu um forte acidente, mas não teve a mesma sorte de Barrichello. Ratzenberger morreu na hora, aos 33 anos. O acidente de Barrichello e a morte de Ratzenberger deixaram os demais pilotos apreensivos. Ayrton Senna reuniu com alguns pilotos para exigir mais segurança para a corrida e inclusive cogitou a possibilidade de não participar da etapa. No entanto, pilotos e diretores chegaram a um acordo para a corrida acontecer. Senna sabia que precisava vencer a corrida para não deixar Schumacher escapar no campeonato. Ele voltou para o carro, fez a volta mais rápida do treino classificatório e largou novamente na primeira posição. Ayrton Senna liderava a corrida com Schumacher logo atrás. Na sexta volta, uma quebra na barra de direção fez Senna perder o controle do carro quando passava pela curva Tamborello e chocou-se com uma mureta de proteção a quase 300 km por hora. Com a batida, uma das rodas atingiu o capacete do piloto, afundando parte do seu crânio. O ídolo brasileiro foi levado para o hospital de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos. Ayrton Senna morreu no 1º de maio de 1994. O velório de Ayrton Senna aconteceu em 5 de maio de 1994 em São Paulo e durou 22 horas. O cortejo foi acompanhado por cerca de 240 mil pessoas e teve transmissão ao vivo na televisão. O caixão de Senna foi carregado pelos pilotos Emerson Fittipaldi, Gerhard Berger, Alain Prost, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi, Thierry Boutsen, Jack Stewart, Raul Bussell, Roberto Moreno, Michele Alboreto, Johnny Herbert, Pedro Lamy, Wilson Fittipaldi e Damon Hill. Números e títulos de Ayrton Senna. Antes da Fórmula 1, bicampeão paulista de kart 1974-1976. Tricampeão brasileiro de kart 1978, 1979 e 1980. Bicampeão sul-americano de kart 1977 e 1980. Campeão de Fórmula Ford 1600, 1981. Campeão de Fórmula Ford 2000, 1982. Campeão de Fórmula 3 britânica, 1983. Fórmula 1. Tricampeão 1988, 1990, 1991. Vitórias 41. Pódios 80, pole positions 65, voltas mais rápidas 19, corridas disputadas 161. Legado de Senna. O acidente de Senna é um dos episódios mais tristes da história do esporte, mas sua morte foi responsável por uma revolução na segurança da Fórmula 1.
Os carros ficaram muito mais seguros e nenhum acidente fatal aconteceu por quase 20 anos. Em 2014, o francês Jules Bianchi se chocou com um trator que retirava o carro de outro piloto que havia batido segundos antes. Ele foi levado em coma para o hospital e acabou falecendo 9 meses depois. Foi a única morte na Fórmula 1 depois de Senna. O maior legado de Senna é o Instituto Ayrton Senna, organização sem fins lucrativos que beneficia mais de 1,5 milhão de crianças brasileiras por ano, por meio da formação de educadores, projetos educacionais e parcerias com escolas públicas. Homenagens. Ayrton Senna ganhou diversas homenagens ao redor do mundo. No circuito de Imola, local do terrível acidente, há uma estátua em sua homenagem. Há também uma escultura do piloto no circuito de Donington Park, onde Senna fez a melhor primeira volta de todos os tempos. No dia 1º de maio de 2019, quando completou 25 anos de sua morte, foi realizado o primeiro Senna Day no Autódromo de Interlagos. O evento contou com atrações musicais, exposição de objetos e carros de Ayrton, corridas de kart e atividades infantis. Espero que tenham gostado do resumo da vida de Ayrton Senna do Brasil. Eu espero a sua inscrição, o seu joinha e o seu comentário. Aconteceu, virou manchete.